Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 22 de maio, último dia das inscrições para o Enem 2020. Não perca tempo, você tem até às 23 horas e 59 minutos para fazer sua inscrição online. Está lá no site do INEP, site que também o MEC também disponibiliza o link para o site você fazer sua inscrição. E hoje vou trabalhar a parte 2 da redação, né, que eu já tinha feito anteontem a primeira parte, onde usei lá a explicação mostrando alguns parâmetros, a questão da estrutura, a questão da linguagem a ser usada, o que era o tema, e mostrando que o tipo textual desse gênero, redação tipo, ele segue um texto dissertativo, que é um texto argumentativo, de opinião. E retomando o que a gente falou naquele vídeo, né, lembrando que é uma linguagem formal, que você vai usar termos, palavras, expressões mais formais, fora daquelas expressões mais simples que a gente usa no nosso coloquial, que a gente usa no nosso dia a dia. Então vai usar uma linguagem assim mais formal. Não é necessariamente o uso de termos difíceis, como expressões rebuscadas, mas de uma forma que facilite o entendimento do leitor sem aqueles clichês, sem aqueles termos vulgares. E lembrando que, que apesar de ser um texto de opinião, ele não pode ter marcas digamos assim, pessoalidades, mas tem que ter a marca da impessoalidade, por isso que são na terceira pessoa que são feitos os textos de redações dissertativas, e ele tem sempre um tema a ser debatido. Pois bem, nós falamos sobre essa primeira parte, então vamos para a segunda parte de hoje da nossa sala de aula online, o professor André Nascimento, que aqui vos fala. Lembrando que a redação ela tem um limite de 30 linhas, que está lá marcado no caderno de provas, que o aluno não deve ultrapassar. Tem que escrever e recomendando que escreva pelo menos de 20 a 22 linhas que esteja de bom tamanho, para não ficar tão longo e cansativo. Menos de 15 já não é recomendável, porque pode demonstrar ao corretor, digamos assim, pobreza argumentativa e até mesmo assim um certo desleixo, descaso do candidato. Então, a quantidade de linhas ela pode, de uma certa forma, mostrar o grau de interesse, de estudo, de dedicação e de conhecimento que o candidato esteve apresentando naquele texto. Até mesmo pode mostrar, talvez, esforço e dedicação, o que isso também pode se contar na questão da correção que é feito lá durante o momento que aquele corretor responsável pela redação estará corrigindo suas provas. Lembrando também que a letra tem que ser legível, uma letra que faça com que seja compreensível o que está sendo escrito ali pelo candidato. A letra ela tem que ter um conhecimento que faça com que a pessoa que esteja lendo compreenda o que está escrito lá, que tenha assim fácil compreensão do que está escrito, porque se a letra estiver ilegível, o corretor automaticamente vai zerar a prova, porque não houve forma de compreender devido à falta de legibilidade da letra. Outro ponto muito importante que os candidatos devem focar quando forem fazer redações é não usar gírias, as expressões vulgares, né? Aqueles termos que nós conhecemos, por exemplo, munducão, essas várias expressões que nós usamos, por exemplo, Deus benza, aqueles termos que não é recomendável usar, já que vai se utilizar linguagem formal. Então, as gírias, termos como apelidos e tal, não é bom usar. Existem outras expressões que também que não é bom utilizar,
aqueles termos muito comuns que as pessoas falam aí, que utilizam, né? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo de expressões que é bom os candidatos não utilizarem. Vou dar um exemplo. Joaquim viajou para Maceió e no meio do caminho se deparou com uma moça gostosa. Essa termo aí, mulher gostosa, está fora de cogitação, ela não serve. Não, tem que troca essa expressão por, digamos assim, encontrou uma mulher, digamos assim, uma mulher muito bonita, muito elegante e tal. Então, evite esses termos. Utilize a linguagem formal mesmo, que é aquela que vocês vão utilizar, por exemplo, quando vai prestar um depoimento à polícia, quando está participando de uma entrevista de emprego, quando está em um ambiente que requer muita formalidade. Então, é assim que você deve encarar quando for fazer uma redação. E um ponto muito importante, né? Não fugir do tema. É bom o candidato ter sempre foco de ler vários periódicos, se informar, buscar conhecimento atualizado sobre vários temas, para não incorrer no risco dele fugir do tema. Isso também zera a redação. O que significa fugir do tema? É quando o aluno, o candidato, ele vai escrever algo que está totalmente desconexo com aquela proposta que foi apresentada no exame para que ele responder dentro do que está naqueles textos de suporte que é colocado para que o candidato faça um texto argumentativo em cima do que é colocado. Vou dar um exemplo bem simples da minha primeira redação quando eu fiz e que meus colegas eles escreveram um tema nada a ver com o que estava apresentado naquela redação. Eu me lembro que o meu professor da época colocou uma frase do Marquês de Maricá que dizia assim: a, a comida, tanto quanto a leitura, só digerida é que alimenta. Quando eu li, eu entendi que estava falando da leitura. Porém, vários dos meus colegas não pensaram assim como eu, partiram para a questão da alimentação. Inclusive nos textos deles, recomendando procurar um bom restaurante, dando sugestão do que comer e tal. E eu entendi que estava falando da leitura, que a leitura é o alimento da alma. Ou seja, que assim como a comida, ela só vai nos alimentar quando for digerida, ou seja, quando for absorvida o que a gente leu. Então, os meus colegas, eles literalmente viajaram na maionese e zeraram assim suas provas de redação nesse caso. Então, é sempre dar uma olhadinha bem no tema, que às vezes os textos de suporte costuma ter um pouquinho de pegadinha, mas é bom dar um foco, né? Que são geralmente 3 textos de suporte, às vezes utiliza alguma charge, né? Algum pequeno artigo de algum colunista e usa lá para ajudar ao candidato a desenvolver lá o seu tema. E outro ponto importante é que texto em prosa, ou seja, não é uma poesia. Ou seja, você não vai escrever de uma forma usando versos, estrofes. É um texto corrido, ou seja, você vai trabalhar o tema de uma forma normal, como se fosse uma conversa. Não uma conversa formal, mas uma conversa, um texto assim que dê continuidade. Porque não é um texto poético literário, é um texto informacional. Os textos dissertativos eles seguem uma linha informacional opinativa. Então, é sempre lembrar disso. Textos em prosa é, é, o, é a forma dessa redação dissertativa. Porque ele não é um texto literário, embora possa utilizar no decorrer do texto alguma expressão literária para dar digamos assim, ajudar na argumentação do autor do texto. Mas ele, em sua essência, é um texto informativo, opinativo, não é um texto literário artístico. Então, com esses macetes que eu passo aqui a vocês, vocês vão revisando em casa,
vão procurando também exemplos de texto já pronto e vão fazendo assim suas atividades em casa. Vão treinando, vão fixando tudo isso aqui que eu coloquei e vão pesquisando em alguns sites que mostram redações prontas que inclusive vocês podem ajudar como parâmetro para como saber trabalhar essa questão da redação. Eu sempre digo que a redação é como as atividades de matemática. Ela não pode ser estudada apenas lendo, deve ser estudar fazendo atividades sempre.